Mateu compartilha com os demais candidatos e revolta por estar esperando uma oportunidade de emprego na fila. Mateu diz que ele e os demais homens parecem mendigos. Mateu culpa o governo de Campos Sales por não se importar com os desempregados. Mateu sugere que os desempregados e os trabalhadores deveriam se unir em uma greve. Mateu deixa claro que o governo vive do trabalho dele e de outros homens. Um dos homens questiona o que deveria ser feito. Mateu propõe que ele e os demais homens deixem a fila, propondo que os empregados corram atrás dos candidatos. Mateu diz que irá se retirar da fila, pois acha injusto não ter emprego para todos. Mateu deseja sorte àqueles que querem permanecer na fila da fábrica. Mateu deixa o local e, no mesmo momento, todos os candidatos decidem seguir o italiano. Juliana diz a Hortência que tem medo que Mateu acabe fazendo bobagem. Hortência diz que Amadeu possui o mesmo temor. Juliana diz não saber sobre bem as intenções de Mateu em se tornar anarquista, já que ele sempre teve os dois pés no chão. Juliana estranha que Mateu seja chamado de anarquista e Hortência diz não entender como essa história começou. Hortência pede que Juliana tenha paciência com Mateu, já que ele se sente humilhado por não ter mais emprego. Hortência alerta que uma pessoa na situação de Mateu pode se transformar em qualquer coisa. Bruno observa Florinda, que por sua vez limpa o jardim da mansão de Gumecindo. Florinda entra para dentro de casa e nesse momento Bruno se aproxima da fachada da mansão. Bruno caminha radiante pela calçada da propriedade. Florinda conta para Mariana sobre os garanteios que recebeu de Bruno. Mariana questiona se Florinda conhecia o rapaz e ela nega. Florinda repete quando Bruno a chamou de raio de sol. Mariana diz que Bruno parece ser um rapaz especial. Mariana pergunta se Bruno vive na avenida onde está situado o casarão. Florinda estranha a pergunta e Mariana diz que o rapaz pode ser herdeiro de um dos barões do café. Mariana alerta que Bruno pode estar tentando se aproximar de Florinda. Ela assume que não sente que o rapaz possui essas intenções. Rosana surge na cozinha e pede que Florinda se arrume para acompanhá-la em compras. Florinda deixa a cozinha e Mariana questiona as intenções de Rosana. Rosana diz que só sairá acompanhada porque Gumecindo não lhe permite mais sair sozinha. Rosana pede que Mariana não lhe faça mais perguntas. Mariana diz que a união de Rosana e de Florinda é digna de duas malucas. Rosana e Florinda deixam o casarão e em seguida sobem em uma charrete. Bruno observa Florinda deixar o casarão na charrete, suspirando de amor pela moça. Marco Antônio analisa a casa ao lado de Francesco, alegando que a limpeza solucionou os problemas com o mofo. Francesco diz que Marco Antônio está louco em achar que Rosana pretende fugir para viver com ele na casa. Marco Antônio comenta que enviou uma carta para Rosana e quer estar esperando pela moça. Francesco diz que se preocupa com Marco Antônio por arrumar represárias contra Gumecindo. Marco Antônio pede que Francesco se retire, já que está esperando por Rosana. Francesco torna a perguntar por Juliana e Marco Antônio rebate ao perguntar sobre Janete. Francesco promete que ajudará Marco Antônio, mas diz duvidar que Rosana confronte Gumecindo. Francesco pede que Marco Antônio não sofra novamente por amor. Marco Antônio afirma que, caso Rosana o procure, jamais a deixará em sua vida. Marco Antônio conduz Francesco até a saída da propriedade. Marco Antônio observa Francesco pela janela da casa, despedindo-se do pai. Francesco deixa o local em uma charrete. Marco Antônio fecha as cortinas do apartamento. Juvenal questiona onde está levando Rosana e Florinda. Rosana pede ao segredo ao cocheiro, explicando que está indo até a casa de Francesco morava com Paola. Juvenal estranha, mas diz que conhece o caminho. Florinda pede que o cocheiro acelere com os cavalos e que não faça mais perguntas. Gumecindo repreende Maria do Socorro por ter deixado Rosana sair sozinha de casa. Maria do Socorro conta que Rosana saiu acompanhada de Florinda e logo questiona se o marido pretende trancar a filha em casa para sempre. Gumecindo diz que não quer mais que Rosana encontre Marco Antônio. Gumecindo ameaça deserdar e renegar Rosana, caso ela torne a encontrar Marco Antônio. Josué estaciona a charrete em frente à antiga casa de Paola. Juvenal questiona o que deve fazer e Rosana pede que o cocheiro a espere. Rosana e Florinda se dirigem até a entrada da casa. Rosana bate na porta da propriedade. Florinda questiona se Marco Antônio está em casa e Rosana diz que o amado estaria esperando por ela. Rosana torna a bater na porta do apartamento, ficando ansiosa com a demora do rapaz. Rosana e Marco Antônio se alegram ao se verem novamente. Florinda pergunta se deve esperar do lado de fora e Marco Antônio confirma. Marco Antônio estende sua mão para Rosana e a leva para dentro de casa. Florinda se aproxima da charrete e Juvenal questiona se Gumecindo está ciente da situação. Florinda nega, temendo a reação de Gumecindo caso descubra. Juvenal diz que apenas está seguindo
pedindo ordens à patroa. Rosana analisa a casa preparada por Marco Antônio. Marco Antônio disse que a casa foi o que pôde arranjar para o momento, já que a casa que mandou construir para viver com Juliana está ocupada por Janete. Rosana elogia a casa, mas pede que Marco Antônio não torne a tocar o nome de Juliana. Marco Antônio nega estar pensando nela, já que Rosana está com ele no momento. Rosana e Marco Antônio confessam um ao outro que não querem que seu caso amoroso seja mais uma loucura em suas vidas. Marco Antônio toma Rosana em seus braços e a leva para o quarto da casa. Marco Antônio e Rosana se beijam com paixão sob a cama. Florinda e Juvenal ficam apreensivos com a demora de Rosana. Juvenal questiona se Rosana irá demorar e Florinda diz que não sabe o que está acontecendo dentro do apartamento. Gumecindo afirma para Maria do Socorro que não permitirá novas afrontas por parte de Rosana, já que a filha passou de todos os limites. Maria do Socorro questiona por que Gumecindo acha que a filha foi visitar Marco Antônio. Gumecindo recorda que Rosana já teve atitudes semelhantes com Mateu e com o próprio Marco Antônio. Gumecindo disse que é dolorido reconhecer que Rosana não presta. Maria do Socorro pede que Gumecindo não fale assim de Rosana. Gumecindo promete renegar Rosana caso ela volte a viver com Marco Antônio. Florinda comenta com Juvenal que acompanhou Rosana apenas porque ela disse que ia fazer compras a Maria do Socorro. Juvenal questiona como Rosana irá se explicar caso não retorne com alguma compra. Juvenal comenta que já fazem 2 horas que Rosana está sozinha com Marco Antônio no apartamento. Marco Antônio e Rosana respiram ofegantes após terem tido relações. Marco Antônio pede perdão por Rosana por não ter conseguido se conter. Rosana diz que Marco Antônio não deve pedir perdão, já que nunca adorou tanto estar nos braços do amado. Rosana e Marco Antônio dizem que o ato foi bom, por não estarem pensando em Mateu e em Juliana. Marco Antônio diz a Rosana que a ama. Rosana beija Marco Antônio, tornando-se a entregar ao rapaz. Horas depois, Rosana deixa o apartamento acompanhada de Marco Antônio. Marco Antônio beija as mãos de Rosana, enquanto Florinda as observa sorridente. Rosana sobe na charrete, trocando olhares com Marco Antônio. Ele observa Rosana partir, mantendo um sorriso apaixonado. Florinda pergunta a Rosana se elas não farão compras. Rosana diz que elas não saíram para fazer compras. Florinda questiona que desculpa Rosana dará a Gumecindo. Rosana promete se entender com o pai. Rosana recorda a declaração de amor de Marco Antônio, seguida do beijo apaixonado. Florinda sorri para Rosana, que permanece radiante. Francisco diz que não consegue acreditar o quão maluco Marco Antônio ficou. Marco Antônio se desculpa por ter perdido a tarde de trabalho, prometendo compensar em outro momento. Francisco questiona se Rosana realmente foi visitar Marco Antônio. Ele confirma e anuncia que Rosana enfrentará Gumecindo para viver com ele. Marco Antônio promete também enfrentar Gumecindo. Francisco diz que não quer nem pensar no ocorrido. Marco Antônio pressiona Francisco a escolher entre ele e Marco Antônio. Ele afirma que descobriu que ama Rosana de verdade. Francisco diz que Marco Antônio teria evitado muita coisa se não tivesse devolvido Rosana. Marco Antônio afirma que agora está tomando Rosana. Da janela de seu quarto, Angélica observa Rosana retornar da charrete à propriedade. Rosana e Florinda entram pelo portão e em seguida se dirigem à entrada da mansão. Rosana agradece Florinda pela cumplicidade. Rosana entra no quarto de Angélica, que conta que os pais passaram a tarde brigando por causa dela. Rosana diz que estava cuidando da sua vida durante a tarde. Angélica pergunta onde estão as compras que Rosana fez na cidade. Rosana diz que não fez compra alguma, mas que sim foi ao encontro de Marco Antônio. A Angélica pergunta onde Rosana se encontrou com Marco Antônio. Rosana diz que encontrou ele na casa onde eles irão morar. Angélica fica confusa e Rosana anuncia que sairá de casa para sempre. Angélica pede que Rosana reconsidere sua decisão, já que Gumecindo não permitirá. Angélica pergunta o que Rosana pretende fazer com seu filho. Rosana se aproxima do berço e diz que seu filho é um menino que vai embora junto com ela. Angélica abraça e beija Rosana, simbolizando seu apoio. Mariana pergunta a Florinda onde estão as compras que Rosana disse que faria. Florinda confessa que ela e Rosana não saíram para fazer compras, mas sim para que a moça pudesse encontrar Marco Antônio. Mariana teme que Gumecindo descubra a verdade. Florinda revela que Rosana irá contar tudo para Gumecindo. Mariana diz que uma revolução acontecerá na mansão. E Florinda teme ser culpabilizada por Gumecindo. Augusto comenta com Gumecindo que o governo italiano está propenso a proibir a migração para o Brasil. Gumecindo fica surpreso e Augusto alega que isto é o mínimo que poderiam esperar. Gumecindo questiona o que acontecerá daí em diante. Augusto conta que a diminuição de mão de obra irá aumentar. Augusto comenta que há apoio para que o restante dos estoques de café seja queimado. Gumecindo fica incrédulo e Augusto comenta que o Brasil está produzindo café em excesso. Gumecindo diz estar espantado com a declaração de Augusto. Augusto diz que esta deve ser a única solução que lhe restam. Gumecindo se nega a queimar pé de café.
Augusto diz que vários cafeicultores compartilham do mesmo posicionamento do sogro. Augusto defende que a melhor saída é a proibição da imigração italiana, pois assim a produção de café irá diminuir. Maria do Socorro arrasta Rosana pelo braço e exige que ela repita tudo o que ele disse para o pai. Angélica pede que Rosana tenha calma. Gomecindo pede explicações para Rosana sobre onde esteve a tarde toda. Rosana debocha de Gomecindo a insinuar que ele é seu amo e senhor. Maria do Socorro e Angélica pedem que Rosana tenha modos para falar com Gomecindo. Rosana revela a Gomecindo que passou a tarde com Marco Antônio. Gomecindo se enfurece e tenta avançar sobre Rosana. Maria do Socorro pede que Gomecindo termine de escutar o que Rosana tem para dizer. Rosana comunica que está indo embora da mansão, com ou sem a bênção de Gomecindo. Ele ordena que Rosana repita sua afirmação. Rosana repete que irá embora da mansão. Gomecindo diz entender que Rosana não está pedindo sua permissão. Rosana diz que está comunicando a Gomecindo sobre sua decisão. Maria do Socorro tenta impedir Rosana, mas Gomecindo diz que não impedirá a filha de ir embora. Gomecindo exige que Rosana saia imediatamente de sua casa, alegando que ela não existe mais para ele. Rosana diz a Maria do Socorro que irá arrumar suas coisas e que levará seu filho. Gomecindo afirma que não permitirá que Rosana leve seu neto embora. Rosana deixa a sala de estar transtornada e Angélica decide ir atrás da irmã. Rosana chora compulsivamente após ser proibida de levar seu filho. Maria do Socorro pede que Rosana reconsidere, e Angélica diz que Gomecindo realmente não deixará a irmã levar seu filho embora. Rosana diz que Gomecindo não irá mais usar seu filho para prendê-la na mansão. Rosana diz a Maria do Socorro que deixará seu filho sob seus cuidados, para que um dia possa buscá-lo. Angélica dá razão a Rosana. Rosana pede ajuda de Maria do Socorro. Maria do Socorro se emociona e abraça Rosana, que chora nos braços da mãe. Rosana pede a bênção de Maria do Socorro. Angélica observa o momento entre Maria do Socorro e Angélica. Paola questiona Marco Antônio se é certo que Rosana voltará a viver com ele. Marco Antônio confirma e Paola diz que só pergunta porque quer saber como o rapaz fará para solucionar a situação. Florinda serve suco para Mariana e comenta sobre o que deve estar acontecendo no andar de cima da mansão. Maria do Socorro surge e pede que Florinda e Mariana ajudem Rosana a arrumar as coisas. Maria do Socorro confirma que Rosana irá embora e que Gomecindo não a quer ver por mais um minuto. Florinda sai em busca de Juvenal. Florinda toca a campainha da mansão de Francesco. Damião anuncia a entrada de Florinda, alegando que a moça quer conversar com Marco Antônio. Florinda informa que Rosana está de malas prontas para a nova casa, deixando Marco Antônio surpreso. Ele informa que também irá para a nova casa. Francesco comenta que a situação já está feita.